Fala galera, tudo certo? O professor João Marcelo na área novamente, dessa vez para analisar uma questão do PISME. Tá aí, pessoal, nossa questão de hoje é essa aqui, ó, tá? Do PISME 2022. E nela tem uma pegadinha, tá? Simpática que muita gente às vezes cai, né, nessa pegadinha, mas que para vocês vai ficar bem fácil de ser observado. Olha só, a gente tem aqui um texto, e é característico do PISME, lógico, né? Abordarem-se textos, certo? Um pouco mais longos, e esses textos serem utilizados em algumas questões. Mas, em algumas delas, o texto vem recortado, né? Vem ali já tratado para que você observe um detalhe. Nosso texto é este aqui, ó. Com a queda da ditadura, pensou-se que as tentativas de suprimir a concepção freiriana da educação estariam definitivamente enterradas. Mas nova perplexidade nos aguardava. No final dos anos de 1980 e na década seguinte, a abordagem educacional de Freire, extremamente valorizado no exterior, sofria aqui críticas de intelectuais que abraçaram uma concepção utilitarista da educação, concepção divulgada em documentos do Banco Mundial. Bom, esse daí é o nosso texto. Já está recortadinho, refrescante para a gente utilizar. Mas olha só, olha o enunciado aqui embaixo. O que pede para a gente? A oração reduzida, extremamente valorizada no exterior. Cadê essa oração, João? Está aqui, ó. Extremamente valorizada no exterior. Reforça discursivamente o quê? Calma. Vamos ler o enunciado com bastante calma. O enunciado nos informa que esse trecho aqui é uma oração reduzida. Aí tem muita gente que vai tremer, né? João, que história é essa de oração reduzida? Eu já estudei coordenadas, já estudei subordinadas, substantivas, subordinadas adjetivas, subordinadas adverbiais. Que história é essa? Pelo amor de Nanã. Não, não precisa disso. Olha só. Oração reduzida é aquela, tá, que é produzida utilizando verbos em uma das formas nominais. Ou seja, tá, quando você tem oração reduzida, o verbo está no infinitivo, no gerúndio, infinitivo, gerúndio ou particípio, galera, tá? Gerúndio, infinitivo ou particípio. E o que acontece? Quando você tem esses caras aqui na oração, você não precisa de conjunção. Olha só que beleza, nem de pronome relativo, hein? Fica ligado. E aí, nesse caso aqui, ó, que nós temos, vou colocar aqui, ó, reduzidas, tá? Orações reduzidas aqui para vocês. Aí o que acontece, ó? O enunciado já disse para a gente que ela é uma oração reduzida. O pessoal que lê depressa acha que essa questão é de gramática. Presta atenção. Ela reforça discursivamente. Esse trecho aqui dá um reforço. Bom, dá um reforço em que ideia? Antes você precisa se lembrar de olhar a frase lá no texto para ver a que ideia ela se refere. Olha só, quem é extremamente valorizada no exterior? Olha só, você pega o verbo da oração, tá? E tenta buscar quem é o sujeito dele no contexto. Quem é que é valorizado no exterior, João? Aqui, ó. Vou colocar até em cor diferente, ó, para você sacar, tá? Para você sacar qual é o sujeito aqui, ó. O sujeito é justamente, ó, a abordagem educacional de Freire, certo? Aviso, essa questão é de leitura, é de atenção. Vejam, a abordagem educacional de Freire é valorizada no exterior. Bom, a gente está falando a respeito disso nesse texto inteirinho. Estou apontando para esse lado aqui porque, para mim, a telinha está aqui do lado, mas para você está em algum ponto aqui do bate-papo, certo? Então, aqui, ó, o que isso daqui está reforçando? Bom, se a abordagem foi valorizada no exterior, certamente no restante do texto tem mais alguma informação dizendo o quê? O contrário. Olha só.
a abordagem educacional de Freire sofria aqui críticas de intelectuais que abraçaram uma concepção utilitarista da educação. Olha só que curioso. Espera aí, essa oração está separada por vírgulas, então ela é uma oração explicativa. E oração explicativa, sabe o que você pode fazer? Simplesmente isso aqui, ó. Você pode ler o restante sem a oração explicativa no meio da história. Vê o que acontece. A abordagem educacional de Freire sofria aqui críticas de intelectuais que abraçaram uma concepção utilitarista da educação. Olha só que engraçado, né? Então quer dizer que a explicação é uma informação a mais e que não compromete o contexto se for retirada. Quando desse jeito aqui, ó, quando adjetiva explicativa, ou seja, dando característica a alguma coisa no texto, como se fosse um adjetivo, né? Não, ela ainda vem separada por vírgulas, ó, e aí basta você ler o restante. Veja se você já não descobre a resposta só nesse detalhe, ó. Olha a letra A. A concepção utilitarista da educação criticada por Paulo Freire no Brasil. Ah, é? Então quer dizer que esse trecho aqui entre vírgulas, tá? Tá reforçando, né? Tá reforçando discursivamente essa concepção utilitarista da educação criticada por Paulo Freire? Não, cara, tá? Esse trecho está dando reforço aqui, ó, nessa abordagem que sofria críticas. Então, a letra A não rola, tá? Não está reforçando essa concepção utilitarista, não. A crítica à intelectualidade estrangeira defensora do pensamento freiriano. Peraí. Essa oração ela está dizendo que a abordagem é valorizada lá fora, tá? Não está dizendo nada a respeito de crítica a essa intelectualidade estrangeira. Pô, está dizendo que é valorizada lá fora, como é que vai criticar quem está lá fora? Beleza? Olha a letra C. A desvalorização do pensamento humanista de Paulo Freire com o fim da ditadura. Epa! Alerta de opção correta. Olha só, veja o seguinte. O texto vem dizendo aqui, ó, com a queda da ditadura, pensou-se que as tentativas de suprimir a concepção freiriana da educação estariam definitivamente enterradas. Pensou-se isso. Foi o que aconteceu? Não! Tá? Mas nova perplexidade nos aguardava, né? Perplexidade parece uma palavra refrescante para a gente sair falando o tempo todo, hein? Tá? Mais uma coisa, tá? Nos chamava atenção. O quê? Que no final dos anos 80, essa abordagem sofria aqui críticas. Então, parece que se essa abordagem era valorizada lá fora, que é o que a nossa oração explicativa reforça, também essa oração reforça o quê? Que essa abordagem sofria aqui no Brasil, tá? .br, tá? Sofria aqui críticas. E isso nos indica o quê? Que existe uma desvalorização do pensamento com o fim do pensamento de Paulo Freire, claro, né? Com o fim da ditadura. Vamos ver o que acontece nas outras opções para reforçar aqui essa ideia de que a letra C é a correta? Olha a letra D. Essa oração destacada aqui, ela reforça a perplexidade diante das críticas no Brasil. Como assim reforça a perplexidade? Né? Não, ela está indicando que lá fora se pensa de uma forma e aqui se pensa de outra, beleza? Então, não está reforçando a perplexidade, não. Está dizendo que lá ela era extremamente valorizada e aqui existem críticas, ou seja, existe uma desvalorização desse pensamento. E na letra E, a tentativa de suprimir em solo estrangeiro as concepções educacionais freirianas. Pelo amor de Deus, não, aqui tentativa de suprimir o quê, rapaz? Tá? Desde quando falou aqui que está proibido de fazer crítica? Não, de forma nenhuma, tá certo? Quanto mais lá fora. Não, lá o pessoal curte, compartilha e aplica, tá? Esse pensamento, essa educação, tá? do nosso brasileiro Paulo Freire, beleza? Então, ó, façam o seguinte, pessoal, não discutam com o enunciado, tá? Não discutam com a prova. Leiam o enunciado, leiam o trecho do texto e apliquem a leitura. Mais uma vez, ó, a chave da questão aqui foi o quê? A percepção de que
a leitura lhe daria a opção correta claramente. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí, mais uma vez, com a sua preparação para os concursos, para as provas e para o que mais. Curta esse vídeo, compartilhe, tá? E leve essa informação mais para frente. E aceito sim sua sugestão para novos vídeos, beleza? Galera, hoje foi vídeo de pismo, na semana que vem tem mais, beleza? Um abraço, bônus, até mais, tchau, tchau.